Em quem não há essas coisas é cego. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações dos nossos conteúdos e compartilha com as pessoas que você ama. Também faça os seus comentários, dá um like, né, se você gostou do vídeo. E também nós estamos em todas as mídias sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook. É só você acessar lá a Central das Escrituras que você vai encontrar os nossos conteúdos. E hoje então nós vamos falar a respeito de 1º e 2º Pedro, que é realmente, bom, Pedro, a gente já sabe que foi um personagem importantíssimo, foi o presidente da igreja depois que Cristo, né, organizou a igreja. Ele foi o primeiro presidente da igreja, vamos dizer assim, e ele foi um homem extraordinário, um diamante que era bruto, né, que foi sendo lapidado pelo Salvador, e ele se transformou na pessoa que ele é, né, hoje, inclusive, que já ressuscitou, né, ele apareceu para Joseph junto com Tiago e João e concederam a Joseph e Oliver Calder o sacerdote de Melquisedeque, né? Passou para eles as chaves, né, para Joseph as chaves do sacerdote de Melquisedeque. E é um homem extraordinário que é um grande exemplo, especialmente para mim, né, na verdade, porque ele realmente foi uma pessoa que foi sendo transformada com o tempo. Ele foi se aperfeiçoando, ele foi mudando. E ele fala muito disso nas duas cartas, nas duas epístolas dele, né? A primeira epístola ele escreveu mais ou menos 63 depois de Cristo, quer dizer, ele devia ter aí, mais ou menos uns 70 anos, talvez, 60 e poucos anos. E a segunda epístola ele escreveu, já estava próximo da morte dele, provavelmente 68 anos depois de Cristo, é uma proximidade, né? Então, não é exato, mas é mais ou menos isso. E Pedro, então, ele escreve algumas coisas que eu gostaria de compartilhar e com você hoje. Na verdade, eu escolhi o capítulo 1 de 2 Pedro, em que ele nos ensina, e até essa frase que eu comecei no início, né? Em quem não há essas coisas é cego, é forte, né? Isso, mas a gente vai aprender quais são essas coisas que ele falou que a gente precisa ter. São coisas que nós precisamos desenvolver para sermos verdadeiros discípulos do Salvador Jesus Cristo. E a gente vai aprender isso hoje. Então, lá em 2 Pedro, capítulo 1, eu queria ler alguns versículos, e ele diz assim, né, a partir do 2: graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais, e agora vem coisas importantes aqui que ele diz no 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então eu fiquei muito impressionado com isso que ele disse, né? Que existem promessas, olha só, existem promessas que nos tornam, ele nos deu, né? Na verdade ele está dizendo que o Senhor nos deu grandes promessas que para que nós nos tornemos participantes da natureza divina. Então ele vai nos ensinar aqui, Pedro, como ser participante da natureza divina. Eu fiquei pensando sobre isso. O que é ser um participante da natureza divina? O que é a natureza divina? É sentir como o Senhor sente, é pensar como ele pensa, é fazer como ele faz, ou fazia, ou faz. E é ser como eles são.
a natureza divina do Pai e do Filho. Então é tudo isso, é sentir o que eles sentem, fazer o que eles fazem, falar o que eles falariam, né? É ser como eles são, é participar realmente, é como se estivéssemos sendo como eles são. E no 5 ele continua, e vós também, pondo nisso, e agora ele vai falar das coisas que nós precisamos fazer para nos tornarmos participantes dessa natureza divina, para nos tornarmos verdadeiros discípulos do Salvador Jesus Cristo. Ele começa assim, e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, virtude no caso seria retidão, né? O oposto de vício. E a virtude, o conhecimento. E o conhecimento, a temperança. A temperança é ser moderado nos nossos desejos, né? E a temperança, paciência. E a paciência, piedade. Piedade seria misericórdia, né? E a piedade, o amor fraternal. E o amor fraternal, caridade. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego. Foi isso que eu falei no início, né? Então, quem não tiver essas coisas, fé, virtude, ele falou também da diligência, mas fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade, a gente é cego se a gente não procurar buscar estas coisas na nossa vida. Nada, ele diz, né? Pois aquele em quem não há essas coisas, nada vê de longe. É cego, né? E nada vê de longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis. Porque assim vos será abundantemente concedida a entrada no eterno reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui nesse final, então ele fala o que nós precisamos ser participantes da natureza divina. Para ser participantes da natureza divina, ou seja, para nós sermos como Cristo é, para sermos como nosso Pai Celestial é, nós precisamos fazer algumas coisas. E ele coloca, não é uma lista, né, que você vai ticando ali, que você vai... É uma coisa que vai puxando a outra. A gente vai aprender mais sobre isso agora em detalhes. Mas é como se você tivesse fazendo uma costura, né? Então, você costura a fé na virtude, depois da virtude você costura ali no conhecimento na temperança e assim por diante. Então, ele fala destas coisas que nós precisamos costurar e que se nós não tivermos isso, a gente vai ser cego. Agora, se a gente tem isso, se a gente começa a usar estas coisas na nossa vida, na verdade, interagir na nossa vida ou interiorizar na nossa vida estas coisas, nós vamos, né, desenvolver, vamos ser participantes da natureza divina e, ele fala aqui, nós vamos poder ter firmes a nossa vocação e eleição, que é conhecido como chamado e eleição, e a gente vai falar um pouquinho também sobre isso hoje. Então, é uma sequência de coisas, né, que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Lá em Doutrina e Convênios, na seção 4, é muito interessante porque tudo isso que Pedro fala, né, nas suas nessa epístola, no capítulo 1, também está lá em Doutrina e Convênios 4. É muito interessante que são muito parecidas as palavras. Ele diz que para a gente, se a gente quiser ser servo, se a gente quiser ser um discípulo de Cristo, está lá na seção 4, ele fala que a gente tem que se lembrar da fé, versículo 6, né? Lembrai-vos da fé, da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da bondade fraternal, da piedade e caridade, da humildade e da diligência. Então, eu acho que a única palavra que não
né, única característica ou, vamos dizer assim, princípio que ele não citou basicamente lá foi a humildade na Escritura. Mas subentende-se, né? Subentende-se que é necessário ter humildade. Ou faltou talvez isso lá, né? A Bíblia muitas vezes foram retiradas palavras importantes e em Doutrina e Convênios talvez está mais completo ali, como o Senhor deseja. Então, para que nós possamos ser realmente participantes da natureza divina e ter assegurado a nossa exaltação nessa vida, nós precisamos ter estas coisas, fazer estas coisas, interiorizar estas coisas, fazer com que essas coisas façam parte da nossa identidade, né? Então, isso vai nos tornar mais e mais semelhantes a Cristo. E eu, no próprio Vem Segue-me dessa semana, tem um discurso do elder Robert D. Hales, de abril de 2017, que é tornar-nos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele fala desses princípios, destas características que nós precisamos desenvolver na nossa vida para sermos realmente discípulos. Ele fala, eu vou pegar algumas partes do discurso, mas ele diz assim: como podem ver, tecer um tapete espiritual de discipulado pessoal requer mais do que apenas uma linha. Então não é apenas, eu tenho fé. Fé é, vamos dizer assim, a base, mas não é o suficiente. Nós precisamos de outras coisas, né? Ele diz, na época do Salvador havia muitos que alegavam ser justos em um ou outro aspecto da sua vida. Eles praticavam o que eu chamo de obediência seletiva. Então eles escolhiam o que eles queriam obedecer. E às vezes a gente faz isso também. Talvez você já tenha feito. Eu já fiz. E eu acho que muita gente faz. A gente acaba selecionando o que a gente quer obedecer. Não, isso aqui eu vou obedecer, isso aqui eu não vou. Eles praticavam, né, essa obediência seletiva. Ele deu um exemplo aqui. Por exemplo, eles guardavam o mandamento de não trabalhar no dia do Senhor, no entanto, criticavam o Salvador por curar naquele dia santificado. Então, sem cabimento. Eles davam esmolas aos pobres, mas ofereciam apenas o que lhes sobejava, o que sobrava. O que eles não precisavam para si, quer dizer, eles davam para os pobres aqueles que eles não precisavam apenas. Eles jejuavam, mas apenas se mostravam contristados. Então, por quê? Para parecer para os outros que eles jejuavam, então eles agiam dessa maneira. Eles oravam, mas apenas para serem vistos pelos homens, mas seu coração para serem vistos pelos homens. E Jesus disse, eles se aproximam de mim com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Tais homens e mulheres podem concentrar-se no domínio de atributos ou ações específicos, mas não necessariamente se tornam como ele em seu coração. Então, não, o que ele está dizendo aqui? Que não adianta a gente escolher uma coisa ou outra. Eu vou buscar a virtude, ou só a fé, ou só a esperança, enfim. Ou qualquer outra coisa que a gente queira desenvolver na vida. Não é isso. Existe a necessidade de buscarmos uma coisa e a outra, e a outra, e a outra, que ele falou aqui. Né? Pedro deixou muito bem explícito aqui o que nós devemos buscar. Essa costura, né, de uma coisa e outra para que nós possamos nos tornar participantes da natureza divina. Então, é essa busca desses atributos de Cristo que nós precisamos desenvolver. Os atributos do Salvador, como podemos perceber, não são um roteiro a ser seguido ou uma lista de tarefas. Olha que interessante. Eles são características entrelaçadas, adicionadas umas a outras, que se desenvolvem em nós de modo interativo. Em outras palavras, não podemos obter características semelhantes à de Cristo sem também obter e influenciar outras. Então não tem como você obter uma, né? Se você obtém uma, você já puxa a outra. E assim elas vão se desenvolvendo.
À medida que uma característica se torna forte, o mesmo ocorrerá a muitas outras. Então se desenvolveu fé, né? E ele falou aqui, né, depois da fé, né? Então vamos lá, você desenvolveu fé. Aí o que vai acontecer? Você começa a desenvolver a virtude. A sua fé está grande, aí você começa a desenvolver, aí você vai tornando essa virtude cada vez mais forte, né? Esse atributo, né? A retidão. Você vai tornando, e aí você puxa da retidão, aí vem o conhecimento de Deus, do Pai, do Filho, e assim por diante. Então é isso que ele disse aqui. E ele vai falar de cada um dos atributos. Ele diz assim, primeiro, sobre a fé, né? Em 2 Pedro e na seção 4 de Doutrina e Convênios, aprendemos que a fé no Senhor Jesus Cristo é o alicerce. Então, o alicerce é a fé. Medimos nossa fé pelo que ela nos leva a fazer por nossa obediência. A fé é um catalisador. Sem obras e sem uma vida virtuosa, nossa fé não tem poder para ativar o discipulado. Na verdade, a fé é morta. Então, claro, a fé é acompanhada de obras. Não se tem fé se não há obras. A fé é morta. Então, o que me faz ser uma pessoa de fé são as minhas ações. Então, é isso que vai acontecer com você, é o que acontece com você. Depois ele fala da virtude. Essa virtude é mais do que pureza sexual. É a pureza e a santidade na mente e no corpo. Então, não é só a questão de pureza sexual, que a gente fala de corpo, né? Ele também fala da nossa mente, do nosso coração. É ter virtude, né? Essa pureza interna. A virtude também é poder. Ao vivermos o Evangelho fielmente, teremos poder para sermos virtuosos em cada pensamento, sentimento e ação. Olha que interessante. Nossa mente se tornará mais receptiva aos sussurros do Espírito Santo e à luz de Cristo. Personificamos Cristo não apenas no que dizemos e no que fazemos, mas também em quem somos. Então, olha que importante, né? A virtude é um atributo excepcional e de importância, assim, veja que depois da fé vem a virtude. É a retidão, é o ser como Cristo interior, na mente, nos sentimentos, né? Não só externamente no corpo, né? Não é só na questão sexual, vamos dizer, do corpo, mas é da mente e do coração também. Aí vem o conhecimento. Então, a fé, né, costurou, puxou a virtude, então a gente desenvolveu a fé. Aí, a partir do momento que você desenvolve a fé, você passa a desenvolver a virtude. Depois que você desenvolveu a virtude, você vai desenvolvendo o conhecimento. Não que uma coisa puxa a outra, não é bem, uma coisa puxa a outra, mas elas podem acontecer paralelamente, né? Você pode ir costurando. É que conforme você vai desenvolvendo, ela vai se tornando mais forte, né, na sua vida. Ao vivermos de modo virtuoso, vamos conhecer, então vem agora o conhecimento, vamos conhecer nosso Pai Celestial e seu Filho de uma maneira especial. Se alguém quiser fazer a vontade do Pai, conhecerá a respeito da doutrina. Então veja, essa é uma escritura importante. Você quer fazer a vontade do Pai? Você precisa conhecer a doutrina. Então, conhecimento ele é importante para desenvolver esse atributo, né? Através do atributo do conhecimento, conhecer mais a respeito do Pai, é saber mais sobre ele. Esse conhecimento é o testemunho pessoal, prestado por experiência pessoal. Então, olha só. Porque eu penso assim, a coisa do conhecimento parece que é só algo intelectual, né? E eu não vejo assim. No meu modo de pensar, no meu modo de ver o conhecimento também é experiência. Então, por exemplo, como é que eu sei que fazer o trabalho de história da família,
como é que eu sei que isso é bom, que é importante? Eu tenho que ir lá e fazer, eu tenho que ter a experiência. Então, para eu ter esse conhecimento da importância de salvar os meus irmãos do outro lado do véu, eu preciso ter essa experiência. E ter essa experiência de fazer o trabalho me dá conhecimento. Então, o conhecimento não é só o intelecto, é a ação. Então, o trabalho de ministração, por exemplo. Como é que eu sei que ministrar é importante, abençoa a vida das pessoas? Eu tenho que realizar. Então, a realização traz conhecimento. A experiência pessoal, a experiência com aquilo, nos traz conhecimento. Então, é o conhecimento que nos transforma para que nossa luz se apegue à luz do Senhor. E nossa virtude ame a virtude do Senhor. Ao vivermos de modo virtuoso, transformamos a jornada de eu acredito para o glorioso destino de eu sei. Então, olha que bonito isso, né? Então, ele fala que o conhecimento, que essa experiência pessoal que a gente tem na nossa vida, a experiência que nos traz esse conhecimento, a gente vai passar do eu acredito para o eu sei. Olha que forte. Então, esse é um atributo maravilhoso. E aí, então, o conhecimento, né? Agora nós vamos falar da temperança e da paciência. O Elder Hales diz assim: Pedro nos exortou a acrescentar ao conhecimento temperança e a temperança paciência. Como discípulos moderados, então é a temperança, né? É a moderação. Vivemos o evangelho de modo equilibrado e constante. Não corremos mais rapidamente do que nossas forças permitem. Avançamos diariamente sem desanimar com os desafios refinadores da mortalidade. Olha que sensacional isso aqui que ele fala, né? Então, o conhecimento que a gente acabou de falar, ele se une então à temperança e a temperança à paciência. E a temperança é essa moderação nos nossos desejos. A gente é moderado, a gente não é, desequilibrado, né? O que nós devemos fazer? Nós devemos ser moderados nos nossos desejos. Podem ser de todo tipo, né? De comida, vamos dizer assim, moderado nas coisas que a gente faz. Ele falou, olha, não vai correr mais do que suas forças o permitem, né? Quer fazer tudo com perfeição e aquela busca e você se perde no meio do caminho. Então ele está dizendo, seja moderado, seja temperante, cuidado, né, com os teus desejos, não seja impulsivo, não faça as coisas por impulsividade, faça com moderação, com temperança. E aí então você avança e aí sem desanimar. Então você está avançando moderadamente e você não desanima, porque quando você corre acima do que suas forças o permitem, o que acontece? Você desanima, porque você não alcançou aquilo tão rapidamente como você queria, você fica desanimado. Então não é isso que o Senhor espera de você. Ele espera que você seja moderado e equilibrado nos seus desejos, né? Faça com tranquilidade, e aí então você não vai desanimar no meio do caminho. Então, você vai ter paciência para suportar todas as coisas. E aí ele vai falar da piedade. Essa paciência, ensina Pedro, que nos leva à piedade. Então, quando a gente é paciente, não é só paciente conosco mesmo, mas paciente com as pessoas, né? E aí a gente passa a ter essa piedade. Porque quando você é paciente com você, você é moderado, está ali indo, né, tranquilamente, né, sem desanimar, você está pacientemente caminhando, você começa a desenvolver amor pelas pessoas. Ele fala assim como o Pai é paciente conosco, seus filhos, nós nos tornamos pacientes uns com os outros e com nós mesmos. Nós nos deleitamos com o com o arbítrio das pessoas e com a oportunidade que o arbítrio lhes dá de crescer linha sobre linha, mais brilhantes até o dia perfeito. Olha que fantástico. Então,
eu gostei muito dessa palavra piedade, né? Piedade significa misericórdia, ah, é você ter compaixão, né, das pessoas. Às vezes a gente é muito impaciente, eu me coloco nisso, né? Eu sou muitas vezes impaciente, porque eu preciso desenvolver a temperança, preciso desenvolver mais a paciência e isso no trânsito, isso, enfim, na vida normal, né? A gente precisa desenvolver essa paciência e entender o arbítrio, né? Como falou aqui o Elder Reis, né? Ele diz: nós nos deleitamos com o arbítrio das pessoas e com a oportunidade que o arbítrio lhes dá de crescer linha sobre linha. Então a gente tem que ser paciente com as pessoas, elas estão também se desenvolvendo, estão também crescendo, e você precisa ser paciente. Eu preciso ser mais paciente. E aí, desenvolvendo essa paciência, eu passo a ter o que ele falou aqui, a misericórdia pelas pessoas. Eu passo a ter a piedade. Eu passo a ter aquela compaixão por ela. Depois disso, então, a da temperança, a paciência, da paciência a piedade. Aí que o Elder Reis diz? Que a nossa natureza já mudou bastante. Então, quando eu sou temperante, eu sou paciente e eu tenho piedade, eu passo a desenvolver essa natureza. Uma natureza. Eu já estou muito próximo da natureza divina. Adquirimos então o amor fraternal, que é uma característica marcante de todos os verdadeiros discípulos. Assim como o bom samaritano, reservamos um tempo para ministrar a quem precisa, mesmo que eles estejam em nosso círculo de mesmo que eles não estejam em nosso círculo de amizade, ou qualquer pessoa que precisa. Eu gosto muito da parábola do bom samaritano, porque ela foi citada pelo Salvador quando perguntaram para ele: quem é o meu próximo? E aí ele conta a parábola do bom samaritano. Então, quem é o meu próximo? É aquele que precisa de mim. Seja aqueles que são do meu círculo de amizade, ou da minha família, ou qualquer outra pessoa, seja na rua, seja no trabalho, no ônibus, no metrô, enfim, em qualquer lugar onde eu estiver, eu devo, né, ministrar as pessoas que são fora do meu círculo também. Ele continua: bendizemos aqueles que nos maldizem, fazemos bem aos que nos maltratam. Existe algum atributo mais divino ou cristão? Isso foi citado por Cristo no Sermão da Montanha, né, no capítulo 5 de Mateus, quando então Cristo fala sobre isso. Ele diz que nós devemos orar por aqueles que nos maltratam e perseguem, falar bem de quem fala mal da gente, e fazer bem para quem faz mal para nós. Então esse é um atributo de Cristo. É muito divino isso, porque nós estamos acostumados vamos dizer assim, a nos vingar das pessoas. Eu sei que é uma palavra forte, a vingança, mas é exatamente isso que a gente faz. A pessoa faz alguma coisa para você, você fala: eu também vou fazer isso para ela. Ah, ela não fez para mim, também. Ela não me convidou, eu também não vou convidar. Ela não fez isso, eu também não vou fazer. A gente tem essa mania, né? Não sei se é mania, mas eu acho que isso é muito ruim, essa coisa de se vingar, né? E o Salvador diz que a gente deve dar outra face. Eu sei que isso não é fácil, eu sei que é muito difícil. É difícil para mim, é difícil para você, eu sei. Mas é algo que a gente precisa começar a desenvolver, esse amor fraternal pelo nosso próximo. E aí, o amor fraternal, então, vem o último atributo, que é a caridade. E a Elder Reis diz: testifico que os esforços que fazemos para nos tornar discípulos de nosso Salvador são verdadeiramente acrescidos até sermos possuidores de seu amor. Isso é muito forte, né? Esse amor é a característica que define um discípulo de Cristo. Então, olha só o que ele está dizendo, se a gente costurou tudo isso, né? Todos esses atributos que eu falei aqui, que Pedro falou, que Pedro ensinou e que em Doutrina e Convênios também está. Se a gente costura uma na outra, a gente vai desenvolvendo de tal maneira que nós vamos chegar a ser possuidores do mesmo amor que Cristo tem.
é um processo, não é algo de um dia para o outro. É um processo. Toda essa costura, esse desenvolvimento desses atributos é um processo que é longo, mas que nós podemos ser possuidores desse amor. Na verdade, Paulo ensinou que a gente deve ser possuidores desse amor. A gente deve buscar ter o puro amor de Cristo pelas pessoas. E é difícil de entender esse amor, mas quando a gente vê Cristo atuando, você pega, esse ano nós aprendemos vários momentos em que Cristo, ele vários episódios em que ele demonstrou esse amor com a mulher adúltera, com a mulher no poço, com Pedro, né, com o próprio Pedro. Cristo foi muito amoroso com coisas que ele fez que aparentemente fala, nossa, é impossível. Né? Pedro negou Cristo 3 vezes. Cristo não tinha esse problema que a gente tem. O amor dele é um amor sublime, perfeito e difícil de mensurar, difícil de entender na sua plenitude. Mas é um amor que é real, é um amor que a gente precisa ter na nossa vida, porque é isso que ele deseja. E desenvolvendo esse amor que Cristo tem por nós, o Elder Reis continuou dizendo o seguinte: irmãos e irmãs, agora mais do que nunca, ele fala, né, sintetizando tudo, ele fala, não podemos ser discípulos de meio período. Não podemos ser discípulos em apenas um ou outro ponto da doutrina. A constelação de características que resultam da fé em Cristo, né, de tudo isso que a gente falou, incluindo aquelas sobre as quais falamos hoje, são todas necessárias para que permaneçamos fortes nesses últimos dias. Ao nos esforçarmos de todo o coração para sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, essas características são entrelaçadas, acrescidas e fortalecidas interativamente em nós. Não haverá disparidade entre a bondade que demonstramos aos nossos inimigos e a bondade que concedemos aos nossos amigos. Olha só, não vai ter disparidade. A gente vai amar os nossos amigos e os nossos inimigos, como Cristo amava. E é isso que ele está dizendo aqui. Então não vai ter diferença do amor de quem ama a gente, de quem não nos ama. A gente vai amar todo mundo igual. Seremos tão honestos quando ninguém está nos observando, quanto seremos ao sermos observados. A gente vai ser honesto na presença dos outros, ou vamos ser honestos longe dos outros. Seremos tão dedicados a Deus em praça pública quanto somos em nossos aposentos particulares. E isso, falou Pedro lá no final, ele falou, se você fizer isso, né, tudo isso que eu disse aqui, ele disse, portanto, irmãos, no versículo 10, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Então, ele diz, porque assim vos será abundantemente concedida a entrada no eterno reino de Deus. Então precisamos buscar essa vocação, essa eleição, que o Ademacon que disse, os membros da igreja que se dedicam integralmente à realização de obras de justiça, vivendo de cada palavra que procede da boca de Deus, asseguram seu chamado e eleição. Isto é, o que é o chamado de eleição? Eles recebem a mais segura palavra de profecia, significando que o Senhor selou a exaltação deles sobre suas cabeças enquanto ainda se encontram na mortalidade. Quer dizer, em vida você pode receber uma garantia de vida eterna. Pedro fez uma síntese do caminho de retidão, que é o que a gente acabou de ver, né? Que os santos devem trilhar a fim de assegurarem seu chamado e eleição, e depois ele disse àqueles, Pedro fez uma síntese do caminho, voltando aqui, uma síntese do caminho da retidão que os santos devem trilhar,
a fim de assegurarem seu chamado e eleição. E depois, o próprio Pedro vai falar aqui, se você ler todo o capítulo 1, referindo-se à experiência que teve no Monte da Transfiguração, junto com Tiago e João, ele disse que aqueles 3 haviam recebido a mais segura palavra de profecia. Ou seja, Padre Macon está deixando claro aqui que o chamado eleição de Pedro, Tiago e João foi recebido no Monte da Transfiguração. Ou seja, a certeza de vida eterna o Senhor tinha dado a eles no Monte da Transfiguração. Que amor infinito é esse, do nosso Salvador Jesus Cristo? Precisamos desenvolver esses atributos. Então, pega esses atributos que a gente falou aqui hoje, que a gente conversou. E vamos costurando isso, cada coisa, vamos desenvolver cada um desses atributos para que nós possamos ter, um dia a vida eterna no reino de nosso Deus. E que nós possamos ser participantes dessa natureza divina. Que possamos desenvolver em nós os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Que nós possamos ganhar uma identidade divina como o nosso Pai e o Salvador Jesus Cristo tem. Te vejo no próximo vídeo.